Você já ouviu falar das histórias que moldaram a fé de milhões ao longo dos séculos? Descubra 5 histórias fascinantes do Antigo Testamento que revelam a fé inabalável e o poder de Deus. Desde a história do sacrifício de Isaque, onde Abraão enfrenta o maior teste de sua vida, demonstrando uma confiança inabalável em Deus, que providencia de forma milagrosa, até Elias no Monte Carmelo, onde ele desafia os profetas de Baal e testemunha o poder de Deus em ação. Prepare-se para explorar as histórias que não apenas desafiaram o destino, mas também revelaram o poder e a fidelidade de Deus. Abraão já tinha vivido muitos anos e sua fé em Deus nunca falhou. Mesmo quando tudo parecia impossível, ele tinha recebido uma promessa, que se tornaria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou, e só em sua velhice, ele e Sara tiveram o tão esperado filho, Isaque, a alegria de suas vidas. Um dia, Deus chamou Abraão. "Abraão!", disse ele, e Abraão respondeu prontamente: "Aqui estou." Mas o que Deus pediu foi algo assustador. "Leve o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, e vá à terra de Moriá. Lá, ofereça-o como sacrifício em um dos montes que lhe indicarei." Como deveria ser difícil para Abraão ouvir isso. O próprio filho, que era a realização da promessa de Deus, agora deveria ser sacrificado. Abraão estava diante do maior teste de sua vida, mas sua confiança em Deus era maior que o medo. Sem hesitar, ele se levantou cedo na manhã seguinte, preparou seu jumento, partiu com 2 servos e Isaque, e cortou a lenha para o sacrifício. A viagem durou 3 dias, e a cada passo, o peso da ordem de Deus parecia ficar mais intenso. Quando Abraão finalmente viu o monte de longe, disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá para adorar, e depois voltaremos." Abraão carregou a lenha nos ombros de Isaque e levou consigo o fogo e a faca. Enquanto caminhavam juntos, Isaque, sem entender o que estava por vir, perguntou: "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão, com o coração pesado, respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Com as mãos tremendo e o coração apertado, ele amarrou seu filho e o colocou sobre o altar. Abraão levantou a faca, pronto para obedecer até o fim. Mas naquele exato momento, uma voz poderosa veio dos céus: "Abraão, Abraão, não machuque o menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou seu único filho." Abraão, aliviado, olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado o sacrifício. Ele soltou Isaque e ofereceu o carneiro no lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá." E foi assim que Deus reafirmou suas promessas a Abraão, garantindo que através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa história nos lembra do imenso amor e obediência de Abraão, mas também nos aponta para Jesus Cristo. Assim como Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, Deus, em seu imenso amor, sacrificou o seu Filho único por nós, para que tivéssemos a vida eterna. Abraão confiou que Deus proveria, e de fato, ele sempre provê. Os israelitas estavam mais uma vez em guerra, enfrentando os filisteus. De um lado da colina, o exército de Israel, do outro, o exército inimigo. Entre eles, havia um vale, e no meio daquele campo de batalha, apareceu Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Ele era um guerreiro poderoso e temido, usando uma armadura pesada
e carregando uma lança que parecia um tronco de árvore. Durante 40 dias, todas as manhãs e noites, Golias desafiava o exército de Israel, gritando com desprezo: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos." Os israelitas estavam apavorados. Nenhum guerreiro tinha coragem de enfrentar Golias. Nesse meio tempo, Davi, um jovem pastor, estava cuidando das ovelhas de sua família. Ele não era soldado, apenas um rapaz simples que amava a Deus e fazia suas tarefas com dedicação. Um dia, seu pai, Jessé, pediu que ele fosse ao campo de batalha levar comida para seus irmãos, que faziam parte do exército de Israel. Quando Davi chegou, ouviu o desafio de Golias e viu o medo no rosto dos soldados. Ele não podia acreditar que ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" perguntou ele. As palavras de Davi chegaram até o rei Saul, que chamou o jovem para conversar. Davi, cheio de fé, disse ao rei: "Não se preocupe, eu mesmo irei lutar contra ele." Saul ficou surpreso com a ousadia de Davi e tentou desanimá-lo. "Você é apenas um menino, e ele é um guerreiro desde a juventude." Mas Davi não recuou. "Quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, Deus me ajudou a derrotar leões e ursos, e ele me livrará deste filisteu também." Vendo a confiança de Davi, Saul permitiu que ele fosse, mas tentou vestir o jovem com sua própria armadura. No entanto, a armadura era pesada demais para Davi, que decidiu ir apenas com sua funda e 5 pedras lisas que pegou no riacho. Quando Golias viu Davi se aproximando, começou a rir. "Você vem a mim com um pedaço de pau, como se eu fosse um cão?" zombou o gigante. Mas Davi, firme e sem medo, respondeu: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos." Com essas palavras de fé, Davi colocou uma pedra em sua funda, girou-a rapidamente e lançou-a em direção ao gigante. A pedra voou certeira e atingiu Golias na testa, afundando em sua pele. O gigante caiu no chão, derrotado. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça, garantindo a vitória. Os filisteus, ao verem que seu maior guerreiro havia caído, fugiram apavorados. O povo de Israel, encorajado pelo triunfo de Davi, perseguiu o exército inimigo e venceu a batalha. Davi não venceu porque era forte ou experiente, mas porque confiava no poder de Deus. A história de Davi e Golias nos ensina que não importa o tamanho dos gigantes que enfrentamos na vida. Se confiarmos em Deus, Ele lutará nossas batalhas. Assim como Davi, devemos ter fé de que o Senhor está conosco e que Ele é maior do que qualquer desafio. Daniel era um homem de fé e integridade. Embora vivesse como um exilado na Babilônia, sua devoção a Deus e sua sabedoria o destacaram, fazendo com que ele se tornasse um dos governantes mais importantes no reino de Dário, o rei da Pérsia. Daniel se destacava tanto que o rei planejava colocá-lo como o principal governante sobre todo o reino. E isso despertou ciúmes entre outros oficiais e príncipes do reino, que procuravam de todas as formas encontrar algo errado nele. Porém, por mais que tentassem, não conseguiam encontrar nada de errado em seu caráter ou conduta. E Daniel era um homem justo. Então, esses homens invejosos tiveram uma ideia. Sabendo que Daniel era fiel ao seu Deus, decidiram usar isso contra ele. Eles foram até o rei Dário e o convenceram a assinar um decreto
e dizia que durante 30 dias, qualquer pessoa que orasse a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei seria lançada na cova dos leões. Sem pensar nas consequências para Daniel, o rei assinou o decreto. Quando Daniel soube da nova lei, ele não mudou sua rotina. 3 vezes ao dia, como sempre fazia, ele se ajoelhava em direção a Jerusalém, abria suas janelas e orava ao Deus de Israel. Seus inimigos estavam esperando por isso. Ao verem Daniel orando, foram imediatamente contar ao rei que Daniel havia desobedecido ao decreto. O rei Dário ficou profundamente triste ao ouvir isso, porque ele gostava de Daniel e sabia que ele era um homem justo. Mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada, nem mesmo pelo próprio rei. Então, com o coração pesado, Dário deu a ordem para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de jogarem Daniel na cova, o rei disse a ele: "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre." A pedra foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com seu próprio anel, para que ninguém pudesse alterá-la. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Ele não quis comer, nem ouvir música, e passou a noite inteira preocupado com o destino de Daniel. Logo, ao amanhecer, o rei se levantou e correu até a cova dos leões. Com voz ansiosa, ele chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões?" Para sua alegria, uma voz veio de dentro da cova. Era Daniel, vivo e bem. "Ó rei, vive para sempre", disse Daniel. "O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante de Deus e diante de ti, ó rei." O rei ficou extremamente feliz e imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Nenhum arranhão sequer havia nele, porque ele confiava em Deus. Então, por ordem do rei, os homens que tinham conspirado contra Daniel foram lançados na cova dos leões, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Depois desse milagre, o rei Dário escreveu uma carta a todos os povos do seu império, declarando: "Que todos temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e o seu reino jamais será destruído. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões." A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que Deus cuida de nós, mesmo nas situações mais perigosas. Daniel confiou em Deus, mesmo sabendo que sua vida estava em risco, e o Senhor o livrou de forma milagrosa. Quando permanecemos fiéis, Deus age poderosamente, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. O povo de Israel estava finalmente livre. Após séculos de escravidão no Egito, Deus tinha levantado Moisés para liderá-los rumo à terra prometida. Com o coração cheio de esperança, os israelitas partiram, deixando para trás as correntes que os haviam aprisionado por tanto tempo. Deus os guiava em sua jornada pelo deserto, indo adiante deles em uma coluna de nuvem durante o dia e em uma coluna de fogo à noite. Eles sabiam que o Senhor estava com eles, cuidando de cada passo. Mas mesmo com toda essa orientação divina, a jornada não seria fácil. Enquanto o povo de Israel avançava, Faraó, o rei do Egito, teve uma mudança de coração. Ele não conseguia aceitar que tinha permitido a libertação dos israelitas. Movido pela raiva e pelo desejo de vingança, Faraó reuniu todo o seu exército, carros, cavaleiros e soldados, e começou a perseguir o povo de Deus.
Ele não estava disposto a deixar seu poder escapar assim. Os israelitas chegaram à beira do Mar Vermelho e acamparam ali, sem saber que o exército egípcio estava se aproximando rapidamente. Quando eles avistaram as tropas de Faraó ao longe, ficaram apavorados. O mar estava na frente, o exército do inimigo estava atrás, e eles não tinham para onde ir. O desespero tomou conta do povo e começou a reclamar com Moisés. Por que nos trouxe para morrer aqui no deserto? Teria sido melhor sermos escravos no Egito do que morrer aqui. Mas Moisés, cheio de fé, respondeu: Não tenham medo. Permaneçam firmes e vocês verão o livramento que o Senhor trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem quietos. Então, Deus falou a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que avance. E Deus deu uma ordem poderosa. Levante seu cajado, estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem em terra seca. Moisés obedeceu. Ele ergueu o cajado e estendeu a mão sobre o mar. De repente, um vento forte soprou durante toda a noite, dividindo as águas. O mar se abriu e formaram-se duas paredes de água, deixando um caminho seco no meio. Os israelitas começaram a atravessar o mar, caminhando sobre o fundo exposto, com as paredes de água à sua direita e à sua esquerda. Que visão impressionante! Enquanto isso, a coluna de nuvem que os guiava moveu-se para trás deles, ficando entre o exército egípcio e o povo de Israel. Durante toda a noite, os egípcios não puderam se aproximar. Assim que os israelitas terminaram de atravessar, Faraó e seu exército entraram no meio do mar, ainda tentando persegui-los. Mas Deus confundiu os egípcios. As rodas dos carros começaram a travar e o caos tomou conta das tropas. Percebendo que estavam lutando contra o próprio Deus, os soldados tentaram fugir, mas era tarde demais. Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar novamente, para que as águas voltem sobre os egípcios. Moisés fez como o Senhor ordenou, e as águas do mar voltaram ao lugar, cobrindo todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios sobreviveu. O povo de Israel, em terra firme, viu o grande poder de Deus naquela vitória. Eles perceberam que o Senhor tinha lutado por eles e os livrado de seus inimigos. Cheios de gratidão e reverência, eles creram em Deus e em seu servo Moisés. Então, liderados por Miriam, a irmã de Moisés, o povo de Israel entoou um cântico de louvor ao Senhor. Eles celebraram a bondade e o poder de Deus, que havia aberto o mar para salvá-los e destruído seus inimigos. Essa história é uma poderosa lembrança de que Deus nunca abandona o seu povo. Mesmo quando parece que estamos cercados e sem saída, o Senhor é capaz de abrir um caminho onde não existe nenhum. Assim como Ele fez com os israelitas, Deus luta nossas batalhas e nos guia em segurança. O reino de Israel vivia tempos sombrios. O rei Acabe e sua esposa, Jezabel, haviam levado o povo a adorar Baal, um falso deus, e se afastado do Deus de Israel. A terra estava seca e sem chuva por 3 anos, uma consequência do pecado do povo. O profeta Elias, enviado por Deus, era um homem de coragem e fé, e sabia que algo precisava ser feito para restaurar a fé em Deus. Depois desses 3 anos de seca, Deus falou a Elias: Vai apresentar-te a Acabe, e enviarei chuva sobre a terra. Elias obedeceu e foi até o rei. Quando Acabe o viu, disse: É você, o perturbador de Israel. Mas Elias respondeu: Eu não causei problemas a Israel. Você e a sua família é que causaram.
porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então, Elias propôs um desafio. Ele pediu ao rei Acabe que reunisse todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Seria ali que Deus mostraria quem era o verdadeiro Deus. No alto do Monte Carmelo, Elias se dirigiu ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, ficou em silêncio, sem saber o que responder. Elias então propôs o desafio: Eu sou o único profeta do Senhor que restou, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal escolham um novilho, cortem-no em pedaços e coloquem-no sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. Depois, invoquem o nome do Deus que servem, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. O povo aceitou o desafio. Os profetas de Baal prepararam o novilho e começaram a invocar seu Deus. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamavam: Ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta. Eles dançavam ao redor do altar que haviam construído, mas o silêncio continuava. Elias, vendo tudo aquilo, começou a zombar deles. Gritem mais alto! Talvez Baal esteja ocupado ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Os profetas de Baal gritaram ainda mais alto e começaram a se cortar com facas, até que seu sangue escorria. Mas, mais uma vez, não houve resposta. Nenhum som, nenhum fogo, nada. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo e disse para se aproximarem. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, cavou uma vala ao redor do altar e colocou a lenha e o novilho sobre ele. Então, para tornar as coisas ainda mais impossíveis aos olhos humanos, Elias pediu que enchessem 4 cântaros com água e os derramassem sobre o sacrifício e a lenha. Isso foi feito 3 vezes, até que a água encharcou o altar e encheu a vala. Depois, Elias orou ao Senhor: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu dos céus. Ele consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água na vala. O povo, vendo aquilo, caiu com o rosto em terra e gritou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados, e todos foram eliminados naquele dia. Deus havia provado de forma poderosa que ele era o único e verdadeiro Deus. Depois disso, Elias disse a Acabe que a chuva estava prestes a chegar. Ele subiu ao topo do monte, se ajoelhou e orou a Deus. Após orar várias vezes, seu servo finalmente viu uma pequena nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem. Elias soube que era o sinal de que a chuva estava vindo. Pouco depois, o céu se encheu de nuvens e uma grande tempestade caiu sobre a terra, encerrando a longa seca. A história de Elias no Monte Carmelo nos lembra do poder de Deus e de como ele responde àqueles que confiam nele. Mesmo quando o mundo parece adorar falsos deuses, o Senhor sempre se mostra fiel e poderoso. Não importa quanto se levantem contra a verdade, Deus é o verdadeiro Rei e ele sempre triunfará. As histórias do Antigo Testamento que exploramos hoje, Daniel na cova dos leões, Elias no Monte Carmelo, a travessia do Mar Vermelho e o sacrifício de Isaque,
São poderosos testemunhos da fé inabalável e da intervenção divina em momentos críticos. Elas nos ensinam que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a confiança em Deus pode trazer livramento e milagres. Que essas narrativas inspirem você a fortalecer sua fé e a buscar a presença de Deus em sua vida diária. Se você gostou deste conteúdo e deseja explorar mais histórias inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir.